você chegou ao The Moon Show. E pessoal, vocês já viram um mercado andar de lado enquanto outros mercados disparavam, mas descobriram tarde demais? Bem, isso acabou, pessoal. Em 2025, a prata dobrou de valor. O urânio ultrapassou os 100. O petróleo disparou 50%. Esses movimentos não foram aleatórios e os mesmos fatores já estão em jogo. Hoje vou analisar detalhadamente cada mercado que está aquecido agora e apenas esses mercados, o que está impulsionando ou o que está fazendo cada mercado que está em alta subir agora e o que isso significa para o capital, para onde ele vai a seguir. Então, não deixem de assistir ao vídeo completo até o final, porque, pessoal, eu vou mostrar como vocês podem ganhar dinheiro de um jeito que ninguém mais está ganhando. Os números de 2025 parecem quase irreais, o ouro e a prata saltando para máximas históricas à medida que a escalada das tensões geopolíticas impulsiona essa alta histórica. A prata mais do que dobrou, rompendo um nível de resistência que se mantinha há 45 anos. O ouro teve seu melhor ano desde 1979, subindo mais de 60%. Ele está gerando um alfa significativo, subiu quase 70% no ano. O preço do urânio superou a marca dos $100 por libra. O petróleo Brent atingiu os $119 durante a crise de Hormuz, uma subida de quase 50% em apenas algumas semanas. Vejamos o que tudo isso realmente significa. Nada disso aconteceu por acaso e os mesmos fatores ainda estão em jogo hoje. Além disso, os 370 bilhões de dólares da maior temporada de restituição de impostos do COA já registrada ainda estão sendo distribuídos. Confira o card na tela para ver o detalhamento completo. Então, quais são os 8 mercados que estarão em alta em 2026? O que está impulsionando cada um e a janela ainda está aberta. Ao final deste vídeo, você saberá a resposta para essas perguntas. Veja, o capital não se move aleatoriamente. Ele segue sinais e deixa um rastro. 4 forças estruturais estão moldando cada um desses mercados e quando você entende cada uma delas, os movimentos começam a fazer mais sentido. Aqui estão os 4 sinais. O primeiro é a política monetária. O Fed cortou as taxas 3 vezes em 2025, levando a faixa-alvo para 3,50% a 3,75% e taxas mais baixas, historicamente, coincidiram com um aumento na atividade em ativos de risco. Isso é uma injeção de combustível para o mercado. Mas mais capital barato significa mais posições alavancadas, e posições alavancadas podem sofrer reversões bruscas. Agosto de 2025 provou isso. O Bitcoin caiu de os 62 mil HARs para os 50 mil HARs em 48 horas. O segundo ponto é a clareza regulatória. O Genius Act estabeleceu a primeira estrutura federal de stablecoins na história dos EUA e a SEC aprovou ETFs à vista de altcoins em outubro de 2025. É isso que atrai o capital institucional. Mas mais de 40 associações bancárias, lideradas pela American Bankers Association, já estão pressionando o Congresso para alterar a lei e, se conseguirem, esse dinheiro vai embora. O terceiro é a infraestrutura energética. Segundo as projeções da Agência Internacional de Energia, o consumo de energia dos data centers deverá dobrar até o ano de 2030, o que acaba por impulsionar o mercado de urânio, prata e também as ações do setor de tecnologia. No entanto, é importante notar que uma usina nuclear leva quase 10 anos inteiros para ser totalmente construída, conforme aponta um relatório recente da Associação Nuclear Mundial. A oferta não consegue acompanhar com rapidez suficiente e ainda tem a geopolítica. Quando os EUA e o Irã entraram em guerra, o Brent saltou de $73 para quase $120 em semanas. Mas após 6 semanas de conflito, Trump fez uma publicação no Truth Social. 90 minutos depois, tudo acabou e o WTI caiu 16% em uma única sessão. Todos os 4 ainda estão em jogo e isso muda a forma como cada uma dessas oportunidades funciona. E é exatamente aí que entra a alavancagem. Em 2025, o volume de swaps perpétuos atingiu quase os 93 trilhões, um aumento de 65% em relação ao ano anterior. É aí que o volume profissional se concentra. E quando entendo o que impulsiona cada mercado, é aí que a alavancagem começa a fazer sentido como ferramenta. Se você quiser negociar tudo isso, ouro, petróleo, cripto, a partir de uma única conta, atualmente com taxa zero, usando o USDT que você já possui, confira os links na descrição.
Durante a crise no Estreito de Hormuz, a Hyperliquid registrou o 1,29 bilhão em volume de futuros de petróleo em um único período de 24 horas durante um fim de semana, enquanto os mercados tradicionais estavam fechados. No mesmo dia, os futuros de petróleo superaram o Ethereum para se tornarem o segundo ativo mais negociado. Por que isso importa? Eis o motivo. O volume à vista de DEX mais do que dobrou, passando de 96 bilhões de dólares em janeiro de 2024 para 231 bilhões de dólares em janeiro de 2026, segundo a CoinGecko. As exchanges descentralizadas de perpétuos capturaram 2% do volume total de derivativos em janeiro de 2024. No início de 2026, esse número atingiu 10,2%. Oportunidade 2. Em fevereiro de 2026, a BlackRock trouxe seu fundo de tesouraria tokenizado para a Uniswap, a maior gestora de ativos do mundo, executando negociações em uma corretora descentralizada. Esse mesmo fundo agora é aceito como garantia na Binance. Estes são instrumentos ativos lastreados por capital real. O que a BlackRock em uma DEX realmente significa? No início de 2026, o total de ativos tokenizados on-chain ficou entre os 19 e os 36 bilhões de dólares, um crescimento de mais de 300% em 3 anos. Segundo o Arwa.bcz, o Boidel da BlackRock ultrapassou 2 bilhões em ativos e pagou os 100 milhões em dividendos, com JP Morgan, Franklin Templeton e KKR operando produtos ativos paralelamente, e a adoção em massa ainda nem começou. RWAs tokenizados representam atualmente menos de 0,1% do mercado global de 400 trilhões de dólares elegível para tokenização, segundo a Keyrock e a Securitize. É assim que estamos no início disso. Agora, a terceira oportunidade. No quarto trimestre de 2025, a Zcash disparou mais de 1000% e a Monero subiu 195% desde as suas mínimas de 2025 até uma nova máxima histórica em janeiro de 2026. Ambas se moveram por antecipação. O mercado começou a precificar a privacidade como algo indispensável para as instituições. Pense nisso. Quando a BlackRock executa uma negociação em uma blockchain pública, qualquer trader ou bot pode ver a posição antes que ela seja concluída. Isso é front-running em escala institucional e nenhuma instituição se expande para um mercado onde esse problema existe. Quando esse problema for resolvido, as instituições entrarão e quando o volume institucional entra no mercado, o preço tende a acompanhá-lo e esse problema está sendo resolvido. O co-diretor executivo da Ethereum Foundation disse isso diretamente. Privacidade é um requisito, não uma preferência. Uma equipe de 50 pessoas está trabalhando nisso, com 2 hard forks planejados para 2026, e essa é exatamente a infraestrutura que a Grayscale diz que as instituições precisam antes de poderem se expandir para blockchains públicas. O mercado total de cripto ZK atingiu o pico de 11,7 bilhões em 2025, segundo a CoinGecko, enquanto as instituições que gerenciam essa infraestrutura tendem a operar na casa dos trilhões. A seguir, o ouro. Em 2025, o ouro registrou mais de 50 novas máximas históricas, atingindo os 5.595 em 29 de janeiro de 2026. O que tornou este ciclo diferente de todos os ciclos anteriores do ouro? O capital por trás deste movimento é institucional. Eis o motivo. O Banco Popular da China vem comprando há 16 meses consecutivos, com suas reservas superando agora as 2.300 toneladas em março de 2026. Os ETFs globais de ouro atraíram 19 bilhões de dólares em janeiro de 2026, o maior volume mensal já registrado, segundo o World Gold Council. O JP Morgan publicou uma meta de analista de 6.300 até o final de 2026 e o Goldman Sachs publicou 5.400 até dezembro. Passando para a prata. Em 1º de janeiro de 2026, a China colocou a prata sob um sistema de aprovação governamental, o mesmo sistema usado para controlar terras raras, deixando apenas 44 empresas autorizadas a exportar prata globalmente. Essa única decisão mudou a forma como o mundo trata a prata, de commodity industrial para recurso estratégico. 2025 foi o 5º ano consecutivo de déficit de prata, segundo o Silver Institute. A demanda industrial continuou acelerando com a energia solar, veículos elétricos e data centers, e agora o maior país produtor também está cortando as exportações.
Essa pressão acabou rompendo. Em janeiro de 2026, a prata ultrapassou a resistência de os 50 HARs que se mantinha desde 1980, atingindo uma máxima histórica de os 121 HARs em 29 de janeiro. Somado a isso, os data centers de IA estão impulsionando essa demanda. O Silver Institute prevê um déficit de 67 milhões de onças em 2026, o sexto ano consecutivo. Aqui a coisa fica interessante. Urânio. Até 2028, a demanda elétrica dos data centers nos EUAs deve triplicar e a nuclear é uma das poucas fontes capazes de fornecer energia 24/7. Por isso, Microsoft, Amazon, Google e Meta, das Magnificent Seven, já assinaram contratos nucleares de longo prazo. Ao longo de 2025, a Urânio Spot manteve-se estável, travado entre os 63 e os 83. Por que será que o mercado spot não refletia essa situação? Os contratos de longo prazo subiram para a casa dos $86. As empresas buscam garantir o suprimento e o spot acabou seguindo. Em janeiro de 2026, o urânio subiu 25%, passando dos $100. A produção nacional de urânio nos EUA caiu 44% no terceiro trimestre de 2025, segundo a EIA. A nova oferta não consegue entrar em operação rápido o suficiente. E ainda tem o petróleo. Em 28 de fevereiro, os EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã e em poucos dias o tráfego de navios-tanque pelo Estreito de Hormuz caiu aproximadamente 70%, depois despencou para quase zero, com cerca de 1.000 navios-tanque retidos. O Brent, a referência global do petróleo, ultrapassou os $119, com recordes intradiários atingindo 126. O que acontece quando 20% da oferta global sai do mercado? Em uma única sessão, o WTI, a referência do EUA, despencou até 19% no intradia antes de se recuperar. Essa é a parte a maioria dos traders deixa passar. Dois cenários daqui para frente. Se o estreito permanecer fechado, a Wood Mackenzie projeta que o Brent pode chegar aos 150. Se reabrir até abril, o Bank of America projeta que o Brent caia para cerca de os 70. Não opere com base apenas nas manchetes. Tenha sua estratégia definida antes de entrar. Se o petróleo estiver na sua lista de observação, a Bybit TradFi permite que você negocie futuros de petróleo diretamente de uma conta cripto, atualmente com taxa zero. Com o USDT que você já possui, o link encontra-se logo abaixo na descrição. Por último, os 5 maiores provedores de nuvem, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta e Oracle, estão a caminho de gastar entre 660 e 690 bilhões de dólares em despesas de capital em 2026, segundo a Futurum Research, quase o dobro do que gastaram em 2025. Então, o que torna este caso diferente? É que esse investimento não fica restrito à tecnologia. Isso afeta urânio, prata e semicondutores e os números já aparecem. A Nvidia reportou SAR 68,1 bi no quarto trimestre fiscal de 2026, alta de 75% anual só em data centers. A Broadcom registrou 106% de alta na receita de IA no primeiro trimestre de 2026. As vendas globais de semicondutores devem ultrapassar 1 trilhão em 2026, segundo o Bank of America. Antes de tomar qualquer decisão, há 3 riscos que vale a pena conhecer. O primeiro é o mais importante. Estes são fatores documentados, não garantias. Se qualquer um deles reverter, a tese cai por terra. O petróleo é o mais volátil dos 3. Ele pode reverter tão rápido quanto se moveu. Se o estreito reabrir, o fundamento de excesso de oferta retorna imediatamente. Além disso, o Goldman Sachs aumentou as chances de recessão para 25% em março de 2026. Se isso se concretizar, o capital tende a sair de ativos de risco simultaneamente. Muito bem, estes são os 8 mercados para ficar de olho agora. Fique atento à política monetária, regulação, energia e geopolítica. Estes são os temas que movem o capital em 2026. A janela abriu, você já sabe onde buscar. Quer saber o que impulsiona as oportunidades que mapeamos hoje? Veja nosso vídeo sobre o One Big Beautiful Bill Act, onde detalhamos os 370 bilhões que podem estar fluindo para o mercado agora. O card está na tela e no próximo vídeo vamos abordar o que todo trader de perp e futuros precisa saber antes de abrir uma posição. E pessoal, obrigado por esse vídeo. Por favor, deixem 1000 likes agora mesmo. Se você ainda não viu este vídeo, não deixe de clicar agora mesmo, você não vai querer perder. Te vejo lá, clica logo, vai, te vejo lá. Tchau.